O objetivo principal dessa apresentação é esclarecer as dúvidas a respeito dos procedimentos para a elaboração do estágio curricular supervisionado 1, especificamente falando hoje sobre a primeira parte, que é a parte do plano de negócios. Alguns alunos me perguntaram qual era o roteiro que deveria ser seguido para o plano de negócios. Então, nesse sentido, eu quero dizer que o roteiro oficial, o roteiro a ser seguido para a elaboração do plano de negócio é o roteiro que eu apresentei no dia 20 de fevereiro, na primeira aula. Esse roteiro também foi enviado para alguns colegas por e-mail, também foi enviado no e-mail do grupo, foi disponibilizado de forma impressa, que é composto por esses pontos. Então, no arquivo enviado e no arquivo disponibilizado, nós temos algumas questões relacionadas, algumas diretrizes relacionadas ao estágio curricular supervisionado, que foram extraídas do regulamento do estágio, e nós temos também o detalhamento dos passos a serem seguidos na elaboração do estágio. Nós teremos uma divisão em duas partes. Primeiro, a elaboração do plano de negócios. Segundo, procedimentos de constituição da empresa. A primeira parte, elaboração do plano de negócios, nós estaremos realizando no primeiro semestre, com entrega prevista para o dia 3 de julho, que é o última aula do estágio nesse semestre. Essa entrega deverá acontecer de forma impressa, de acordo com as normas de elaboração de trabalhos científicos e todos os demais requisitos exigidos pela instituição. Esse plano de negócio é composto pela seguinte estrutura. Então, essa é a estrutura a ser observada na elaboração do plano de negócio. Então, o estagiário deve apresentar ao professor supervisor um projeto de constituição de uma empresa comercial que deverá ser constituída sob a forma de sociedade por ações. Os passos a serem seguidos, a serem observados, as partes desse plano de negócio serão: primeiro, o sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, o plano financeiro com os indicadores de viabilidade. No sumário executivo, eu tenho uma descrição dos principais pontos do negócio, que é mais ou menos o que nós faremos no evento da próxima sexta-feira. Então, no sumário executivo, eu trago o resumo dos principais pontos do plano, dados dos sócios, experiência profissional e atribuições. Nesse tópico, eu vou falar se os sócios pertencem ao negócio, se eles conhecem, têm experiência no ramo em que se pretende constituir a empresa, se tem formação na área e outros pontos relacionados. Nos dados do empreendimento, eu vou falar a respeito de resumidamente a respeito da estrutura, do porte, do negócio, do produto e outras questões. Na missão da empresa, eu faço uma descrição de qual é o objetivo da empresa e qual o objetivo subjacente a esse negócio, ou seja, qual a missão maior que essa empresa pretende desempenhar na sociedade. Depois eu tenho os setores de atividade, forma jurídica, que já foi pré-estabelecida como sociedade por ações. Essa restrição também restringe o enquadramento tributário. Uma sociedade por ações ela só pode se enquadrar no lucro real. Depois eu vou descrever o capital social, quanto de recursos próprios a empresa necessita para as suas operações e as fontes de recursos. Nas fontes de recursos eu estarei falando e descrevendo quais as outras fontes, quais as outras origens dos recursos necessários às operações da empresa. Eu posso financiar as minhas operações por meio de capital próprio e também por meio de capital de terceiros. Esse capital de terceiros ele pode ser proveniente de fontes oficiais, como o BNDES, Banco do Brasil, o FCO, ou
por meio do financiamento obtido juntamente aos fornecedores, com a compra de matéria-prima, com a compra de equipamentos financiados diretamente com o vendedor, por meio de operações mistas, onde eu faço a compra financiada, mas com a intermediação de uma instituição financeira. Depois eu tenho análise de mercado, onde eu vou descrever algumas partes, onde eu vou descrever as informações relacionadas ao perfil dos clientes, dos concorrentes e dos fornecedores. No perfil dos clientes, eu tenho que detalhar quais serão os meus clientes, quais as características importantes para o meu negócio, por exemplo, faixa de idade, gênero, faixa de renda, localidade, gostos específicos e outras questões nesse sentido. Depois de estudo dos concorrentes, eu vou falar um pouco sobre aquelas empresas ou aqueles produtos que são potenciais concorrentes. Eu tenho aqui os concorrentes reais e os concorrentes potenciais. Concorrentes reais são aqueles que vendem produtos similares ou substitutos dos meus produtos. Concorrentes potenciais são todos aqueles produtos que não são similares, mas que também são substitutos e podem vir a ocupar o lugar do meu produto ou do meu serviço na preferência do consumidor. Se eu estiver falando de uma abrangência local, então os concorrentes são aqueles que atuam em uma determinada localidade. Se eu estiver falando de uma abrangência geral, por exemplo, no estado, numa macro-região, no país, então os meus concorrentes são todos aqueles que atuam dentro dessa área delimitada. Tudo isso está relacionado também com a definição dos clientes. Se os meus clientes estão localizados em várias regiões, numa região mais abrangente, então os meus concorrentes são aqueles que podem atuar ou que já atuam nessas regiões. E também está relacionado com os canais de distribuição, os canais de comercialização. Se eu pretendo, por exemplo, atender clientes que realizam compras pela internet, os meus concorrentes são todos aqueles que já realizam vendas ou podem vir a realizar vendas via internet. Depois eu vou apresentar um pouco os dados a respeito dos meus fornecedores. Bom, eu preciso dizer quais são os meus principais fornecedores, onde os meus fornecedores estão localizados, se existe alguma restrição para negociação com determinado. Por exemplo, se esses fornecedores exigem exclusividade no atendimento, como alguns casos eu não posso trabalhar com determinada marca nessa localidade porque essa marca é exclusiva de um outro representante. Então, se houver esse tipo de restrição, eu preciso comentar. Com relação à forma de distribuição ou a forma de obtenção dos produtos desses fornecedores, eu preciso comentar também questões relacionadas à logística. Então, se eu compro do fornecedor e o fornecedor está localizado no estado de São Paulo, como esse produto chegará até a minha loja, a minha empresa? Isso demanda um tempo maior. Eu preciso realizar compras em grandes lotes, em lotes mínimos. Então, essas questões, tudo aquilo que eu tiver conhecimento a respeito da relação com os fornecedores, eu preciso comentar nesse tópico. Na sequência, nós temos o plano de marketing, descrição dos principais produtos e serviços. Então, nessa sessão, eu estarei falando especificamente sobre o que eu pretendo comercializar ou qual o serviço na verdade, qual o serviço que eu pretendo prestar. Então, eu vou falar das especificidades do produto, se é um produto genérico, se é um produto exclusivo, se será feito por encomenda, como já alguns colegas já comentaram. Tá? Os serviços, se serão prestados na localidade, se serão prestados a domicílio. Lembrando que a empresa tem que ser comercial, então
por mais que eu agregue serviços ou por mais que eu trabalhe com a industrialização, fabricação de determinados produtos, eu preciso ter a comercialização desses produtos, a parte comercial. E a parte comercial inclui compra e venda de mercadorias. Na sequência eu falo um pouco da formação do preço. A formação do preço é aquilo que nós aprendemos em contabilidade de custos, contabilidade gerencial, que nada mais é do que o detalhamento de matérias-primas, mão de obra e demais custos indiretos de fabricação. Sobre esses itens eu aplico o markup, que é a margem necessária para que eu cubra os custos fixos todos, as despesas administrativas incluídas, e remunere o capital dos sócios, proporcione a manutenção do capital financeiro da empresa, aí, né, proporcionando esse lucro esperado. Na sequência eu falo um pouco das estratégias promocionais, que são as estratégias de vendas. Então, se a minha empresa atua com um local fixo, essa empresa estará trabalhando com representantes, realizará feiras, participará de feiras, colocará players em determinados lugares. Então, qual a estratégia de divulgação desses produtos? Quais estratégias de colocação desses produtos no mercado? Depois, a estrutura de comercialização, eu tenho que falar sobre os canais de comercialização. Aí, de novo, eu tenho que definir quais são os meus canais a serem utilizados. Se eu estarei trabalhando apenas com uma loja, onde o cliente me procura na minha loja e realiza sua compra, ou com representantes de vendas, vendedores ambulantes, vendedores autônomos, através de internet, com filiais espalhadas pelo país. Então, quais serão os canais? Quais as formas pelas quais o cliente pode obter os produtos e serviços oferecidos pela empresa? Na localização do negócio, eu vou descrever de maneira simulada, né, uma localização que eu considero ideal para a minha empresa, dadas as suas características, dado ao mercado na qual ela se insere, as preferências do cliente. Não é necessário que seja um local, por exemplo, um prédio que eu saiba que está disponível para alugar e eu vá fazer, né, que seja possível a instalação desse negócio realmente nesse lugar. Então, não existe essa restrição, eu posso escolher uma determinada área na cidade ou uma determinada forma de localização da minha empresa sem que haja essa restrição. No plano operacional, eu vou falar um pouco sobre a estrutura física do negócio. Então, qual o espaço necessário para a minha empresa, para as operações? Eu preciso de uma única unidade? Eu preciso de várias unidades? Eu preciso de uma unidade de produção e outra unidade de comercialização? Qual o arranjo físico dessas unidades? Por exemplo, eu terei uma lojinha com um atendente numa localidade, e em uma outra localidade eu terei um espaço de estocagem, um depósito, e na outra localidade eu terei um centro de distribuição. Então, qual o arranjo físico, não falando apenas a respeito de uma loja, mas de toda a estrutura necessária para as operações da empresa. Na capacidade produtiva, comercial e de prestação de serviço, eu vou detalhar um pouco quanto eu consigo produzir e comercializar com essa estrutura que eu estou constituindo. Então, se eu tenho um espaço de comercialização, quantos clientes eu consigo atender num determinado período? Por exemplo, num mês. Quantos produtos eu consigo girar nesse mês? Prestação de serviços, então o meu espaço pretende atender a um número restrito de clientes. Todos esses detalhes a respeito da capacidade
de comercialização, produção e prestação de serviço. Depois, os processos operacionais, descrever um pouquinho como que funcionarão as coisas dentro do negócio. Por exemplo, setor de compras, setor administrativo, setor de faturamento, setor de vendas, setores de apoio às vendas e à produção, almoxarifado, centro de distribuição, todos os processos necessários para que o produto ou o serviço seja colocado nas mãos do cliente. Atendimento pós-vendas, dependendo do negócio, se existirá essa opção. Necessidade de pessoal é o ponto onde eu estarei falando sobre o capital humano a ser empregado. Então, quantos empregados, quais as atribuições para cada uma dessas pessoas. Então, eu terei vendedores, eu terei gerentes, representantes, eu terei auxiliares administrativos, contadores, administradores e assim por diante. Então, se eu puder descrever o número de pessoas e a quantidade, as qualificações dessas pessoas, seria o ideal. No próximo ponto, nós falamos sobre o plano financeiro. No plano financeiro, eu vou descrever quanto de dinheiro, quanto de capital eu preciso para que o meu negócio funcione, para que a minha empresa consiga operar. Quanto desse investimento será destinado ao capital de giro, aquele capital permanente que a empresa precisa ter para fazer frente às suas obrigações de curto prazo? Quanto desse investimento será pré-operacional, ou seja, investido antes da empresa entrar em operação? Nesse caso, eu tenho, por exemplo, gastos com pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de produtos, prospecção de mercado, obtenção de licenças e outras autorizações para funcionamento, despesas de constituição da empresa. Todos esses gastos eles estão incluídos nessa etapa do investimento. E depois um resumo do investimento total, tanto capital próprio quanto capital de terceiros. Voltando lá ao tópico já discutido anteriormente, se eu pretendo financiar parte das minhas operações com capital de terceiros, então esse capital também tem que estar descrito nesse ponto. Depois, estimativa de faturamento mensal. Quanto eu pretendo obter de faturamento num período médio? Aqui nós vamos falar de uma situação média. Eu tenho os picos de faturamento e tenho os períodos de baixa, né, de um faturamento um pouco mais baixo. Então, eu vou falar numa situação média que não é nem a melhor das hipóteses e nem a pior das hipóteses. Dentro dessa estimativa de faturamento, eu tenho que prever também quais serão os meus custos de comercialização, custos dos materiais diretos e das mercadorias, tá? Aqui, diferenciando materiais diretos e mercadorias, está mais relacionado com comercialização, com a parte comercial. Eu tenho custos de matéria-prima e custos de mão de obra que estão mais relacionados com a produção. Posso ter custos de mão de obra também numa empresa comercial, desde que essa mão de obra seja aquela necessária para transporte, acondicionamento, de repente, dos produtos, tá? Mudando a forma de embalagem e outras questões. Depois eu tenho a estimativa de custos com depreciação, que vai depender do meu ativo imobilizado constituído. Eu tenho a estimativa de custos fixos operacionais mensais, que também vai depender da estrutura a ser montada. Lembrando que eu devo diferenciar custos fixos operacionais de despesas administrativas. Aí, voltando de novo às disciplinas de custos, contabilidade gerencial, onde eu aprendo a diferenciar custos de despesas. Isso deve estar detalhado no plano financeiro. Por quê? Na sequência, eu devo elaborar com essas informações o demonstrativo de resultados, que nada mais é do que uma demonstração, uma DRE,
projetada com a estimativa de receitas, de impostos sobre a receita, todas as deduções sobre a receita, custos, despesas administrativas, despesas de vendas gerais, despesas financeiras, ou seja, a projeção do resultado da empresa considerando essa situação média que eu comentei. Quando eu falar da estimativa de investimento, do investimento total, eu preciso elaborar um balanço patrimonial projetado. Para demonstrar qual o investimento necessário, eu preciso elaborar um balanço patrimonial projetado. Nesse balanço patrimonial estarão contidos o meu capital de giro, o ativo mobilizado, a expectativa de recebimentos a prazo, à vista, o endividamento da empresa, isso no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu consigo visualizar nesse balanço patrimonial projetado toda a situação patrimonial que se espera que se venha a realizar. Com esses dois indicativos, o demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial projetado, eu consigo elaborar os indicadores de viabilidade, onde eu preciso descrever o ponto de equilíbrio, mais uma vez um assunto tratado em custos, tá? A lucratividade, a rentabilidade e o prazo de retorno do investimento. A lucratividade nada mais é do que qual a margem que eu consigo obter de lucro numa situação média. Divido o lucro pelas receitas. Tá? Eu posso trabalhar com a lucratividade sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, dividindo o lucro pelo capital próprio. E eu também posso falar de retorno sobre o investimento total, que eu divido o lucro sobre o ativo total da empresa. Esses são alguns indicadores que nós precisamos apresentar no final, no relatório final do estudo de viabilidade. O prazo de retorno do investimento é quanto tempo eu preciso para que a empresa devolva, usando uma linguagem simbólica, devolva para os sócios ou devolva para as operações o investimento realizado. Tá? Então, se eu tenho uma lucratividade de R$10.000 e um investimento de 100 mil, de 120 mil, a empresa estará devolvendo para os negócios, estará gerando de retorno o retorno oferecido por essa empresa estará sendo devolvido para a empresa num período de 12 meses. Bom, na próxima parte do vídeo eu vou demonstrar então uma situação, um exemplo que eu criei, uma apresentação exemplificada, para que a gente consiga agora entender como que nós vamos proceder no encontro de amanhã, no workshop que nós preparamos.